A Bíblia é um dos livros mais lidos, comentados e analisados da história da humanidade. Suas histórias atravessam milênios, influenciam culturas inteiras e moldam até hoje a maneira como bilhões de pessoas veem o mundo. Mas por trás de suas páginas, existem relatos tão impressionantes que nem mesmo a ciência moderna conseguiu explicar completamente. São eventos sobrenaturais, fenômenos impossíveis e mensagens tão profundas que continuam desafiando pesquisadores, teólogos e cientistas até os dias atuais. Prepare-se, porque neste vídeo você vai conhecer os mistérios mais enigmáticos da Bíblia, fatos que permanecem sem respostas, mesmo com toda a tecnologia e conhecimento do século XXI. Vamos começar pelo mistério da Arca da Aliança. Segundo o Antigo Testamento, ela era uma arca sagrada, feita sob as instruções diretas de Deus e utilizada para guardar as tábuas com os 10 mandamentos. Mas o que a torna tão misteriosa não é só seu conteúdo espiritual, e sim os relatos sobre seu imenso poder. Em diversas passagens bíblicas, a arca é descrita como capaz de lançar fogo, derrubar muralhas, causar doenças e até matar instantaneamente quem a tocasse sem permissão. Há quem diga que ela funcionava como uma espécie de tecnologia avançada, talvez até de origem extraterrestre. Até hoje, arqueólogos e historiadores tentam localizar a arca, mas ela simplesmente desapareceu da história, sem deixar vestígios. Onde ela está? E o que exatamente era esse objeto que emanava tanto poder? Outro episódio que desafia qualquer explicação lógica é o do sol que parou no céu. Está escrito no livro de Josué que, durante uma batalha, o líder israelita pediu a Deus que o sol ficasse parado no céu para que o exército de Israel tivesse mais tempo para vencer. E segundo o texto, o sol e a lua pararam por um dia inteiro. Do ponto de vista científico, isso é impossível. Parar a rotação da Terra causaria uma destruição global. No entanto, registros históricos de outras civilizações, como os maias e egípcios, também mencionam um dia mais longo que o normal em suas tradições. Seria possível que esse evento realmente aconteceu, mas de uma forma que ainda não conseguimos compreender? Ou estamos lidando com uma metáfora poderosa, ainda mal interpretada? E quem nunca ouviu falar da Torre de Babel? Essa construção colossal foi erguida por homens que queriam alcançar o céu. Mas Deus, ao ver a arrogância humana, teria confundido suas línguas, fazendo com que ninguém mais se entendesse. Esse episódio explicaria a origem dos diferentes idiomas na Terra. Mas aqui entra o ponto curioso. Pesquisadores descobriram que, por volta do mesmo período histórico, surgiram dezenas de línguas diferentes em regiões próximas. Além disso, relatos sobre uma torre gigantesca aparecem em textos sumérios antigos. Teria realmente existido uma construção tão alta a ponto de ser confundida com um desafio ao divino? E como explicar a coincidência do surgimento repentino das línguas pelo mundo? Seria esse o registro de um evento real ou algo que a ciência ainda não entendeu completamente? Falando em eventos grandiosos, não podemos esquecer do dilúvio universal. O relato bíblico de Noé é o mais famoso, mas muitas outras culturas, como os babilônios, os gregos e até os indígenas brasileiros, possuem histórias parecidas sobre um grande dilúvio que destruiu quase toda a humanidade. Geólogos já encontraram sinais de inundações catastróficas no passado remoto da Terra. Mas a pergunta é, teria sido um único evento global ou várias catástrofes diferentes que foram unificadas em uma única narrativa? E como explicar o fato de culturas sem contato entre si relatarem a mesma história, com tantos detalhes semelhantes? Até hoje, cientistas tentam entender se o dilúvio de Noé foi apenas um mito ou uma verdade esquecida pela história. Outro mistério bíblico que intriga os estudiosos é o do maná do deserto. Durante o Êxodo, quando o povo hebreu fugia do Egito, a Bíblia diz que Deus enviava um alimento misterioso do céu todos os dias para que eles não morressem de fome. Esse pão do céu, chamado de maná, aparecia com o orvalho da manhã
Tinha sabor de mel e podia ser cozido, assado ou comido puro. Mas o que exatamente era essa substância? Alguns cientistas especulam que poderia ser uma espécie de secreção de plantas do deserto, ou até um tipo de fungo. Outros dizem que não há explicação natural para algo que aparecia todo dia, na mesma hora, e desaparecia rapidamente. Teria sido o maná uma manifestação divina, real ou um recurso natural ainda não identificado pela ciência? E quem eram os Nefilins, os gigantes citados no livro de Gênesis? De acordo com a Bíblia, eles seriam filhos de anjos caídos, com mulheres humanas, seres híbridos de aparência sobre-humana e força impressionante. Essa passagem foi considerada tão controversa que foi excluída por algumas tradições cristãs. Mas o mais intrigante é que outras culturas antigas também falam sobre seres gigantes, como os titãs da mitologia grega ou os Anunnaki dos sumérios. Haveria uma verdade comum por trás dessas lendas? E como explicar as ossadas gigantescas que, vez ou outra, surgem em escavações arqueológicas e depois são rapidamente desacreditadas? O mistério dos Nefilins ainda provoca debates intensos entre cientistas, religiosos e arqueólogos. Agora, vamos mergulhar em um dos eventos mais inexplicáveis do Novo Testamento: a ressurreição de Jesus Cristo. Para os cristãos, esse é o milagre central de sua fé. Jesus, crucificado e morto, teria ressuscitado ao terceiro dia, aparecendo para dezenas de pessoas. Muitos tentaram explicar esse evento como alucinação coletiva, roubo do corpo ou até conspiração. No entanto, os próprios apóstolos foram perseguidos, torturados e mortos por manterem esse relato até o fim. Algo difícil de justificar se fosse uma mentira. Além disso, há registros históricos fora da Bíblia que mencionam a existência de Jesus e o impacto de sua morte e suposta ressurreição. Mesmo com séculos de pesquisas, ninguém conseguiu provar nem refutar esse acontecimento com total certeza. Outro fenômeno curioso é o da coluna de fogo e nuvem que guiava o povo de Israel. No Êxodo, a Bíblia afirma que Deus conduzia os hebreus pelo deserto, através de uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Seria isso um fenômeno meteorológico desconhecido? Uma forma de tecnologia avançada que os antigos não sabiam descrever? Alguns estudiosos sugerem que poderia se tratar de um OVNI, uma hipótese polêmica, mas que vem ganhando força nos últimos anos com o aumento dos relatos e documentos liberados sobre objetos não identificados. A verdade é que até agora, ninguém conseguiu explicar o que exatamente era essa manifestação sobrenatural que seguia o povo como um guia constante. E o que dizer do Mar Vermelho se abrindo? Uma das cenas mais icônicas da Bíblia relata Moisés dividindo as águas para que os israelitas escapassem dos egípcios. A ciência já tentou oferecer várias explicações, como marés, terremotos ou ventos fortes. No entanto, nenhuma dessas hipóteses consegue reproduzir com exatidão o fenômeno descrito: águas que se dividem e formam um caminho seco no meio. Mais impressionante ainda é que arqueólogos alegam ter encontrado restos de carruagens no fundo do Mar Vermelho, o que alimenta ainda mais o mistério. Até que ponto essa passagem é simbólica? Ou será que estamos diante de um evento real que simplesmente foge da lógica científica? Por fim, um dos maiores enigmas do Apocalipse, o número 666. Esse número, associado à besta do fim dos tempos, tem sido alvo de teorias há séculos. Alguns dizem que ele representa um imperador romano. Outros afirmam que é um código para identificar um sistema maligno. O que ninguém sabe ao certo é por que esse número tem tanto peso simbólico e por que continua presente em tantas culturas e crenças diferentes. A ciência não consegue explicar a origem exata dessa simbologia. E o número 666 ainda é visto com medo, superstição e respeito em todo o mundo. A verdade é que, mesmo com todo o avanço tecnológico e conhecimento acumulado pela humanidade, a Bíblia continua sendo um livro repleto de mistérios, muitos dos quais permanecem intocados pela ciência. E talvez justamente por isso ela continue tão fascinante.
Porque, no fim, alguns enigmas existem não para serem explicados, mas para serem sentidos, vividos e, acima de tudo, respeitados. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal e comente qual desses mistérios você acha que é mais real. Até o próximo vídeo.